Shalom, estamos em pleno inverno no sul, tira casaco, bota casaco, mas o que importa é uma vida vitoriosa contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. E hoje nós vamos continuar, orando primeiro, né? Pai, graças te damos, Senhor, porque tudo que diz respeito à vida e à piedade o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Muito obrigado porque todas as coisas que dizem respeito a nós o Senhor levará a bom termo. E graças te damos porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Reafirmamos nossa fé, Senhor. Reafirmamos, Senhor, que te adoramos. Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. E a ti, Senhor, nós rendemos ações de graça, nosso louvor e a nossa gratidão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos orar, vamos meditar, né? Orar, nós oramos agora, mas podemos continuar orando. Hoje eu quero falar de um outro fundamento da vida vitoriosa contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Mas eu quero ler aqui o livro de Atos, capítulo 2, vou ler 2 versículos. Atos, capítulo 2, versículo 44. 3 versículos, na verdade. 44. E todos os que criam estavam juntos, grifa aí na tua Bíblia, estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E agora, versículo 6. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Todos os dias em oração. Todos os dias em oração. Eu quero falar sobre a adoração conjunta. Nós vimos sobre o lugar secreto, que é a oração, né? E como Deus responde. Mas hoje eu quero lembrar para todos nós que ninguém é uma ilha separada de todo mundo, de todos, né? Embora a nossa sociedade seja altamente individualista. Se você nasceu de novo, você tem o que dar aos outros crentes. O diabo nos tenta com pensamentos de condenação e assim você pensa que não tem nada a oferecer. Como o apóstolo Paulo fez em Romanos 1:11, depois você vai lá e lê, ofereça a sua fé. Ofereça a palavra de Deus que você vai aprendendo. Ofereça a sua oração, orando por eles, orando com eles, abençoando-os com práticas, atitudes realmente. Você sabe que alguém tem fome, dê comida para essa pessoa, se você puder, né? A mensagem do diabo é que você tem que ser de tempo integral para edificar pessoas. Sabe, pequenos grupos de orações, grandes milagres. Para liderar um grupo de oração, você não precisa ser teólogo, nem pastor, nem evangelista. Você só precisa saber orar. Pequenos grupos de oração conhecem as necessidades uns dos outros. Pequenos grupos de oração compartilham alegrias, celebram as festas juntos, né? E pequenos grupos de oração sabem adorar. Porque quando um tem vitória num pequeno grupo de oração, todos celebram juntos. Então você não é uma ilha e você tem o que dar. O apóstolo Paulo ofereceu o que ele tinha, né? Ao redor de cada cristão, há pessoas distantes de Deus que serão salvas quando eles compartilharem as boas novas do que Jesus fez por eles. Alguém diz assim, mas eu não sei falar, eu não sei orar, mas você não sabe dizer e contar com suas palavras o que Jesus fez por você? Você não sabe? É difícil, eu acredito que todos nós sabemos falar. Todos nós, que eu digo assim, que você que diz assim, eu não sei falar para ensinar as pessoas, não precisa ensinar. A sua vida ensina. O que você vive pode ensinar, né? Então, ao redor de cada cristão há pessoas distantes de Deus que serão salvas quando eles compartilharem as boas novas do que Jesus fez por eles. Eu estou insistindo nos grupos de oração porque talvez sejam pequenos grupos de oração
de cristãos, como aqui em Atos 2, porque talvez esse seja um dos meios mais eficazes que nós vamos ter para nos reunir. Né? Jesus quer que você comece pela Jerusalém. Tá? Então, quando você se envolve em andar com os irmãos e abençoá-los, o poder de Deus é liberado sobre você, de tal maneira que você não tem tempo mais de ser autocentrado ou voltado só para si ou só para os seus problemas pessoais. Já disse alguém, se você olha o problema do outro, você esquece que tem problema. Então, quando nós olhamos para os outros, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, todos teremos aflições, mas se nós entendermos que é para nós estarmos nos ajudando uns aos outros e adorando em unidade, em conjunto, nós vamos mais longe. Em cada crente há reservatórios profundos de potencial, mas Deus vai usar você grandemente somente quando você começar a segui-lo juntamente com os irmãos. E ajudar os que estão à sua volta. Compartilhe fé, oração, serviço e adoração. Sabe, porque há pessoas que dizem assim, a igreja me feriu, eu sou desigrejado, eu sigo a Cristo, eu não preciso de ninguém. Não é verdade. Não é verdade. Porque o Senhor dispôs os membros do corpo com dons. E o dom que você tem, eu não tenho. Se você é cristão, cheio do Espírito Santo, o dom que você tem, eu não tenho. Então se você não é uma pessoa autocentrada, você coloca o seu dom a serviço. E outra coisa, naquela parábola dos talentos, que eu não vou abrir agora aqui, o Senhor depois, ele distribuiu os talentos e depois ele voltou. Ele voltou para pedir contas do que ele tinha dado. E um deles, que tinha recebido um talento, escondeu o talento na terra. E quando o Senhor voltou e pediu contas, ele disse, eu sei que tu és homem severo e que tu colhes onde tu não plantaste, por isso eu escondi o teu talento. E aí o Senhor disse, servo mau, tu tinha que ter levado aqueles que ao banco, para fazer multiplicar. Vamos entender isso do ponto de vista de alguém que diz, eu não preciso de igreja, não preciso seguir, não preciso estar com ninguém. Se você tem um talento e você enterra, você está enterrando dentro de si, porque nós éramos pó. Fomos feitos do pó da terra, a Bíblia diz. Né? Então, quem enterrou o talento dentro de si, quem enterrou o talento na terra, enterrou dentro de si. E a outra coisa que eu gostaria de deixar com vocês, a outra reflexão que eu gostaria de deixar com vocês, é que quando ele diz, você devia levar ao banco para que multiplicasse, se você tem um talento e você não sabe o que fazer com ele, chegue junto de alguém que já está atuando no reino e ofereça os seus serviços para trabalhar com ele lealmente, sem tramar pelas costas, porque muitos se aproximam, mas na verdade eles tramam pelas costas para depois poder ocupar o lugar. Não pode ser assim. Você diz, eu tenho este talento e eu quero colocar este talento a serviço do reino. Eu vou adorar junto com meus irmãos e eu vou trabalhar para que o reino avance. Então eu me uno à comunidade daqueles que estão trabalhando para que o reino avance. Entendeu? Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos dá a oportunidade de compartilhar nossa fé, nossa oração, nosso serviço e nossa adoração comunitária. Que todas as vezes que nos reunimos, em pequenos ou em grandes grupos, Teu Espírito Santo possa mover de tal maneira, Senhor, que sejamos todos profundamente movidos pela Tua presença. Senhor, a Tua sabedoria e o Teu poder, para que a nossa fé seja sempre firmada no poder de Deus e na sabedoria de Deus, não em poder de homens ou sabedoria de homens. Nós oramos assim, crendo que o Senhor está nos ouvindo e crendo também que por causa do nome do Senhor Jesus, o Senhor nos responde. Por isso te agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Shalom.